Olá, meus irmãos, que a paz de Deus esteja conosco. Aqui estamos mais uma vez para realizarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de iniciarmos esse estudo, vamos fazer a prece inicial. Senhor Jesus, querido Deus, que a tua paz esteja conosco. Cobre-nos com tua bênção, Deus Pai querido, aliviando as nossas dores, alimentando as esperanças, a certeza de um amanhã melhor para todos, a confiança na tua proteção, a certeza de que tu estás entre nós, Senhor Deus. Que os espíritos de luz venham em nosso socorro neste momento para aliviar todas as aflições que porventura qualquer um de nós estejamos sentindo. Traz o refrigério da tua presença amiga, Jesus, nos dando confiança e certeza de um amanhã feliz. Sê conosco, Jesus. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, uma vez com a prece feita, vamos fazer a leitura da mensagem Obra Individual, que está no livro Vinha de Luz, através da orientação do Espírito Emmanuel, Mediunidade de Chico Xavier, que assim começa. Saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 20. E Emmanuel vem nos explicar. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera individual, espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica estaciona e desanima. O missionário do bem, que a surpreende, encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende, nela se exalta, a benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através de teus atos que constituem ligações vivas do amor edificante. Recorda-te de que, pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Daí porque Tiago diz que quando a gente salva um espírito do mal, nós cobrimos a multidão dos pecados. Ele está se referindo então ao efeito que o bem torna para todos os seres.
e que o pecado ele deixa de existir a partir do momento em que o bem está superior a ele. E onde existe o bem, onde existe o amor, o mal e o desamor não tem espaço para existir. Uma bela mensagem do Espírito Emmanuel que nos traz essa reflexão divina e que tem tudo a ver com o tema do estudo de hoje, que está em Instruções dos Espíritos, do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai-vos o vosso inimigo, com o tema A Vingança. Texto do Espírito Jules Olivier, escrito em Paris no ano de 1862, que assim começa. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é juntamente com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da era cristã. Por isso, a vingança é um sinal de inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclame espírita. Eu diria mais, cristão também. Vingar-se é, bem o sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, e aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza, que são duas companheiras constantes. De fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele a quem chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto, para que nele se inflamem a cólera, a paixão e o ódio. Porém, na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra o inimigo e, sem que ele sequer desconfie, espera o momento mais favorável para, sem correr nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas e, na ocasião propícia, derrama-lhe no copo o veneno mortal. Quando seu ódio não vai até a esses extremos, então ataca sua honra e suas afeições. Não recua diante da calúnia e das falsas insinuações que habilmente, semeadas aos quatro ventos, vão aumentando pelo caminho. Desta forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde aquele sopro envenenado passou, se admira de encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. Fica surpreso quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, fica arrasado quando seus amigos mais caros e mais próximos se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga dessa maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto a seu inimigo e o insulta de cara limpa. Parem, portanto, com estes costumes selvagens. Parem com estes costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram
por lema: fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia de que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Na verdade, essa mensagem é um chamado à atenção para nós cristãos e espíritas sobre alguns hábitos que ainda permeiam em alguns pensamentos. Claro, isso não cabe àquele que tem a consciência limpa de seus atos e que não guarda no recesso do seu coração, qualquer ressentimento, qualquer mágoa, qualquer ódio, qualquer rancor que seja. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus e cristãos que nos denominamos, nós temos que seguir os preceitos do Evangelho de Jesus. E um dos preceitos do Evangelho de Jesus é o mandamento: amai ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus nos orienta a amarmos os nossos inimigos. É certo que no nosso passado tivemos algumas situações que nos incomodaram, e eu digo que não foi de vidas passadas. Nessa vida ainda quando jovens ou criança, sei lá, de alguma forma a gente se esbarrou com alguém que nos gerou desconfortos, mal-estar, dores, que deu um pouco de ressentimento para nós, que magoou o nosso coração com palavras ou com gestos. Mas a partir do momento que a gente abraça o cristianismo e o espiritismo, nós precisamos deixar para trás esses ressentimentos. Mesmo que esse ressentimento tenha sido ocasionado há um mês atrás, ou há uma semana, ou há um ano, enfim, isso não vai nos levar a nada. Como podemos proclamar o Evangelho de Jesus se nós ainda não limpamos o nosso coração da mágoa, do ressentimento e da dor? Perdoemos, irmãos, a nós mesmos inicialmente para nos libertarmos da treva da mágoa, e perdoemos aqueles que nos ofenderam. Está no Evangelho de Jesus, está na oração Pai Nosso, que todos nós conhecemos, e sempre que falamos, talvez esqueçamos de fazer a leitura correta dessa mensagem e não façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte, amemos o nosso próximo, pratiquemos o Evangelho de Jesus e tiremos qualquer recesso, qualquer vestígio, eu diria, de ressentimentos, de mágoa e de dor. Que Deus, o nosso Pai, nos perdoe e Jesus também, e nos permita caminhar à frente no aprendizado do seu Evangelho e na sua prática todos os dias, todos os instantes. Oremos para que Deus nos abençoe. Querido Jesus, querido Deus, queridos amigos espirituais, agradecemos por essa instrução tão valiosa que alcança os nossos corações de forma primorosa. Guia-nos pelos passos do bem, do perdão, do afeto, da paciência, da caridade. Abençoa a nós e aos espíritos que nos acompanham, para que todos, encarnados e desencarnados, tenhamos a Tua presença viva em nosso coração, em nosso viver, Jesus. Sê conosco, Jesus. Assim seja. Jesus nos abençoe e até o próximo Evangelho. Muita paz, meus irmãos.